A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário. Produção e apresentação, Henrique Fernandes. É na descoberta de um relacionamento sábio e compassivo com todas as coisas que encontramos a capacidade para honrá-las a todas. Amigo ouvinte, inicio o programa Café Literário pelas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro. Eu sou Henrique Fernandes, produtor e apresentador. Com muita alegria, aqui estamos para dar sequência ao tema que temos desenvolvido já há algumas semanas, que fala da maturidade espiritual. Um tema complexo, um tema desafiador, e estamos desenvolvendo alguns pontos relativos a essa questão, pontos de reflexão, porque não é a nossa proposta fechar o tema, fechar esse debate, é apenas trazer algumas proposições, na verdade compartilhar com você, amigo ouvinte, proposições que são apresentadas por um autor já bastante conhecido e citado aqui no Café Literário, que é Jack Kornfield, na obra Um Caminho com o Coração, um livro bem interessante, publicado pela editora Cultrix de São Paulo. O capítulo 21 fala exatamente do tema da maturidade espiritual. E nós estamos desenvolvendo essas ideias, são 10 qualidades do caminho espiritual amadurecido, buscando sempre um diálogo, uma ponte, um paralelo com o pensamento espírita, conforme as anotações de Leon Denis, Allan Kardec, Herculano Pires e alguns outros autores da área. Apenas para contextualizar, essas 10 qualidades são o não idealismo, a benevolência, a paciência, a imediação, o sentimento integrado e pessoal do sagrado, questionamento, flexibilidade, abraçar os opostos e hoje a 9ª qualidade, relacionamento. E no próximo programa, será o último da série, nós vamos falar da 10ª qualidade de um caminho espiritual ou de uma vida espiritual amadurecida, que é a simplicidade. Cada uma dessas qualidades constitui um programa. O amigo ouvinte que desejar poderá consultar essa relação de temas, bem como todos os programas do Café Literário, na realidade, no canal da Rádio Rio de Janeiro. Tem uma playlist, quer dizer, uma relação com todos os temas do Café Literário. É só procurar com atenção. Se tiver alguma dúvida, pode fazer contato conosco, que nós orientamos. Deste modo, vamos ao nosso tema, que é falar do relacionamento. O que tem a ver uma vida espiritual madura, um caminho espiritual, um caminho de espiritualidade que revela maturidade, o que isto tem a ver com relacionamento? Há uma razão muito simples para isto, e ao mesmo tempo é o grande desafio, é a grande questão. A necessidade que o homem experimenta de estar imerso, mergulhado sempre num contexto relacional. O que isto quer dizer? Ninguém vive sozinho. Como se diz há muito tempo, e vários autores fazem referência a essa frase, que eu diria que já é uma frase popular, homem algum é uma ilha. Quer dizer, ninguém está isolado no meio de um oceano. Eu posso até efetivamente estar sozinho. Isso não quer dizer que eu viva fora de um contexto relacional, porque relações nos vinculam e relações nos constituem. É uma lei, é uma regra. E no nosso caminho espiritual, isto se faz presente de uma forma inevitável, portanto. Como diz o nosso autor, Jack Kornfield, estamos sempre nos relacionando com alguma coisa.
É na descoberta de um relacionamento sábio e compassivo com todas as coisas que encontramos a capacidade para honrá-las a todas. Assim nós abrimos o programa. Ele prossegue dizendo assim: embora tenhamos pouco controle sobre grande parte daquilo que acontece na nossa vida, e isto é um fato, não é, amigo ouvinte? Qual é o controle que temos sobre aquilo que acontece na nossa vida? Muito pouco controle nós temos sobre esses fatos. Então ele diz: apesar deste fato, podemos escolher o modo pelo qual nos relacionamos com as nossas experiências. Aí ele conclui logo no primeiro parágrafo: a espiritualidade amadurecida é uma aceitação da vida no relacionamento. Porque com disposição para nos relacionarmos com todas as coisas na vida, nós entramos, ele diz, num espírito de prática cheio de graça que vê todas as coisas como sagradas. É exatamente essa abertura, essa disposição para o relacionamento com tudo que envolve a vida, é com essa disposição, diz ele, que nós entramos num espírito, nesse clima, digamos assim, de prática, cheio de graça e que vê todas as coisas como sagradas. O que isto quer dizer? Na vida espiritual, com algum grau de maturidade, não existem rupturas, deslocamentos, digamos assim, quebras. Tudo faz parte. Tudo se relaciona porque tudo se integra. Essa que é a ideia. A nossa vida familiar, a nossa sexualidade, nossa comunidade, ele diz, a ecologia da terra, a política, o dinheiro, o nosso relacionamento com cada ser e com cada ação torna-se uma expressão do Tao, o Dharma. Ele aqui está usando, até certo ponto, uma linguagem própria do budismo. Nós vamos colocar da seguinte forma: no caminho espiritual amadurecido, nada dessas ações ou dimensões da vida existe separadamente. Quando amadurecemos espiritualmente, tudo isto aqui está integrado. Eu trato como algo valioso, importante e até sagrado tudo que envolve a vida, porque tudo se constitui num relacionamento, numa compreensão e, mais ainda, numa vivência de espiritualidade amadurecida. Eu me sinto conectado, eu me sinto experimentando um relacionamento com tudo que existe. Então, eu não posso, por exemplo, num caminho espiritual, separar. Eu não me preocupo com as questões do meio ambiente, eu não me preocupo com a política, eu não me preocupo com a economia, eu não me preocupo com as questões sociais, eu dou pouca importância às relações de parentesco, às relações familiares. Eu excluo do caminho espiritual a minha sexualidade porque eu estou tentando sublimar, aspas, essas energias. Não, isso não revela, segundo o nosso autor, e vamos já estabelecer aqui um diálogo com o pensamento espírita, isso não revela um grau de maturidade no caminho espiritual. Na vida espiritual amadurecida, tudo isso se integra e eu trato tudo isso com responsabilidade, com inteireza. A vida familiar é importante, a sexualidade é importante, a política é importante, o dinheiro é importante, tudo isso faz parte, porque tudo se relaciona. É claro que eu não preciso me vincular, por exemplo, no campo político, a um partido político. Lutar por um partido é uma opção de cada um, mas o caminho espiritual fala sim de política. Não vai tratar, obviamente, das contendas, das disputas, da violência no campo político.
mas vai tratar da política como uma abordagem social valiosa de transformação da sociedade e das relações humanas. Vai falar do dinheiro, sim, como recurso importante. Vai falar da sexualidade como uma expressão humana que é de ordem divina, se pensarmos espiritualmente. As questões do meio ambiente, a ecologia, o conceito de sustentabilidade, o aquecimento global, tudo isso faz parte, porque tudo se relaciona. Então essa compreensão da vida espiritual amadurecida que nós encontramos no relacionamento nos mostra que cada ato tem significado e todos os nossos encontros estão relacionados, como diz o autor, com a totalidade da nossa vida espiritual. Ele diz algo importante, que a maturidade espiritual honra a comunidade humana e sua total interconexão. Nada pode ser excluído da nossa vida espiritual. Olha a importância dessa frase. Nada pode ser excluído da nossa vida espiritual. Não existe um tema que não possa ser abordado no nosso caminho espiritual amadurecido. A questão é como abordar. Qualquer assunto, qualquer tema, qualquer ação se relaciona com a vida espiritual. A questão, como já dissemos, é como isso é feito. Não existe um tema proibido, não existe um horizonte de compreensão fechado à abordagem espiritual. Porque vida espiritual, amigo ouvinte, significa engajamento, significa participação, significa avaliação crítica, o que não quer dizer nenhum tipo de prática de violência. Vida espiritual amadurecida significa reflexão profunda, uma abordagem dos problemas sociais, um trabalho em favor da justiça. Vida espiritual amadurecida tem a ver com a dimensão do relacionamento amplo, em sentido amplo, porque, como já falamos, estamos sempre nos relacionando com ideias, projetos, intenções e pessoas. Vida espiritual é sempre uma vida de relacionamento. É por isso que ele diz, mais uma vez, colocar esta ideia, porque é importante. Nada pode ser excluído da nossa vida espiritual. Se nada pode ser excluído, é porque tudo tem que ser incluído. E tudo tem que ser incluído com respeito, com dignidade, com inteireza, com bom senso, com compaixão, com acolhimento. Não é tratar dos temas da vida em sociedade, da vida de relação, tratar dos temas das várias áreas das ações humanas, das expressões humanas, tratar da mesma forma que a vida comum aborda. Vida comum em que sentido? O discurso de violência das redes sociais, por exemplo, isso não combina com uma vida espiritual amadurecida. Mas uma vida espiritual amadurecida também não combina com distanciamento, alienação. Então é preciso muita maturidade nesse terreno para encontrarmos o caminho do meio. Nem alienação de qualquer assunto e nem uma adoção de um padrão de desajuste e de desequilíbrio, de excesso, com violência, com superficialidade. Isso também não combina. O caminho do equilíbrio é sempre o caminho do meio, não dos extremos. Portanto, é um desafio, mas não é possível amadurecer espiritualmente e fechar essas janelas e portas dos relacionamentos. Qualquer pessoa amadurecida espiritualmente pode falar de qualquer assunto. Na verdade, consegue falar de qualquer assunto.
com equilíbrio, com justiça, sem medo, com muita propriedade, com muito bom senso, com muita compaixão e com uma capacidade crítica muito boa. Há um autor importante da filosofia, que é o Martin Buber, um grande pensador. Ele escreveu que todo viver verdadeiro é encontro. Ele é autor de uma obra clássica entre filósofos que se dedicam ao tema das relações, psicólogos clínicos, inclusive. A obra se chama Eu, Tu, e ele desenvolve esse tema, mostrando que o que constitui a essência da relação humana é o diálogo. É o encontro entre dois seres, eu, tu. Esse encontro interpessoal profundo que pode até nos conduzir à esfera do sagrado. Os encontros humanos significativos são da ordem do sagrado. Quando o eu, enxergo o outro como uma pessoa singular e não uma extensão do meu pensamento, do meu desejo, fruto das minhas projeções, quando eu enxergo o outro como um tu, por isso a relação eu-tu, eu o vejo de maneira absolutamente singular. É o conceito de alteridade, alter, que é o outro. Não é um outro qualquer, é ele. É uma pessoa singular. Não é mais um ser humano, mais um outro. Não, é alguém singular. Essa relação eu-tu é baseada na alteridade. Isso é um relacionamento. E Buber diz que é o diálogo que vai unir essas pessoas. Portanto, amigo ouvinte, sem mergulharmos tanto no pensamento de Martin Buber, até porque isso exigiria mais conhecimento da minha parte, a ideia aqui é nós compreendermos que nós estamos sempre na dimensão do relacionamento. Nos relacionamos com pessoas e também com ações, com ideias, com expressões humanas. E tudo isso eu posso fazer no caminho espiritual amadurecido, vamos repetir, com muito equilíbrio. Mas o que não pode, o que não cabe, é o isolamento, no sentido de uma ruptura. Eu não cuido disso, eu só me ocupo da vida espiritual. Esse que é um ponto importante para nós refletirmos. Importa considerar é o como isso é feito. Eu penso, querido amigo que nos ouve, abrindo o diálogo com o pensamento espírita, que Allan Kardec é muito claro nesse sentido, e já falamos disso, eu penso, em outros programas da série Maturidade Espiritual, quando ele abre a terceira parte da obra, O Livro dos Espíritos, que é uma síntese do pensamento doutrinário do Espiritismo, conforme as anotações de Allan Kardec, ele nos fala de as leis morais. E ele mesmo comenta, numa nota a uma das perguntas primeiras, que as leis morais se referem especialmente ao homem em si mesmo, suas relações com Deus e com os seus semelhantes. Veja então que existe aqui uma ideia muito clara de relacionamento. Para localizarmos com mais precisão, podemos citar a pergunta 617 da obra O Livro dos Espíritos. As leis morais dizem respeito às relações que o homem estabelece com ele próprio, com Deus e com seus semelhantes. Há um movimento, então, em três direções que se integram, podemos dizer, três perspectivas interligadas: o relacionamento, as relações. O homem com ele mesmo, o homem com Deus e o homem com o outro ser humano. É o eu-tu, os seus semelhantes. Por isso Kardec completa dizendo assim: compreendem as regras da vida do corpo, bem como as regras da vida da alma. São as leis morais. Diz respeito a tudo. Por esta razão, ele vai relacionar as leis que representam
dinâmicas relacionais o tempo todo. É só olhar com cuidado. São 10 leis. Todas elas obedecem, vamos repetir, a essa dinâmica relacional, porque espiritualidade madura tem a ver com relacionamento. Vamos ver isto. Lei de adoração, a primeira lei, é a relação direta do homem com Deus. A lei do trabalho, que é a segunda lei moral que ele analisa, é a relação do homem com essa dinâmica do trabalho, a produção, a ocupação útil do tempo, o repouso. A lei de reprodução dispensa qualquer comentário, já fala claramente a relação entre as pessoas, a reprodução humana. A lei de conservação, que é a relação direta do homem com a natureza, com os bens da terra. A lei de destruição, que fala exatamente dessas mesmas relações, numa outra perspectiva, os abusos que podem ser praticados em nome dessa lei, as crueldades, os assassínios, a pena de morte e assim por diante, é a relação do homem com o ser humano num contexto social, mediado por questões político-sociais, econômicas. Estão aí as leis morais. Lei de sociedade claramente expressa também a ideia da relação, a vida social, a vida de isolamento, os laços de família. A lei do progresso, que é também ligada a essa dinâmica do relacionamento no contexto amplo, social, a marcha do progresso, como ele fala, a civilização com as suas conquistas e também com os seus equívocos, com os seus abusos. A lei de igualdade, que trata de temas fundamentais, temas atuais, a lei de liberdade e, por fim, a lei síntese de todas as demais, a lei de justiça, de amor e caridade, que também revela de forma inequívoca essa ideia dos relacionamentos. Caridade, amor ao próximo, amor maternal e filial, justiça e direitos naturais. Então, o tempo todo Allan Kardec, sintonizado com temas muito importantes da vida humana, da vida em sociedade, ele vai tratar dessas questões. Portanto, não existe caminho espiritual amadurecido sem essa ideia da relação, sem esse conceito de relacionamento. Vimos então, amigo ouvinte, que o tema do relacionamento é um tema que inevitavelmente constitui a maturidade no caminho espiritual, no desenvolvimento da nossa espiritualidade, porque estamos sempre nos relacionando, como já explicamos, e cada ato tem um significado. Todos os nossos encontros, todas as nossas ações, tudo isso se relaciona, como diz o autor, com a totalidade da nossa vida espiritual. Na obra Depois da Morte, de Leon Denis, há uma reflexão que particularmente me chama a atenção e que estava aqui consultando com a intenção de reforçar esse diálogo com o pensamento espírita. No capítulo em que ele vai falar da divindade, na verdade, o universo e Deus, ele afirma que uma poderosa unidade rege o mundo, porque tudo se liga. Todas as forças se equilibram e se consorciam, ele diz, em perpétuas trocas, numa estreita solidariedade. Uma lei soberana regula, num plano uniforme, as manifestações da vida, enquanto um laço invisível une todos os universos e todas as almas. Um pouco adiante, na mesma seção, ele diz que o Ser Supremo não existe fora do mundo, porque este, quer dizer, o mundo, é a sua parte integrante e essencial. Ele é a unidade central onde vão desabrochar e harmonizar-se todas as relações. É o princípio de solidariedade e de amor, pelo qual todos os seres são irmãos. É o foco de onde se irradiam e se espalham no infinito todas as potências morais. A sabedoria,
a justiça e a bondade. Fica muito claro, amigo ouvinte, nesse princípio de unidade, que tudo se interliga, tudo se conecta. Portanto, no nosso caminho espiritual, à medida em que amadurecemos, percebemos que tudo envolve essas relações. E não há como construir essa espiritualidade fora do campo das relações. Aqui nos despedimos, amigo ouvinte, desejando a você muita paz. E aproveitamos, neste primeiro programa do ano, para desejar a você um ano de muitas realizações, de muitas reflexões, de muitas ações, de muitas conquistas. Até breve! A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário. Produção e apresentação, Henrique Fernandes.